Biomas brasileiros. Bioma é um conjunto de flora, fauna, clima, geologia e vegetação com condições semelhantes de uma região. O Brasil possui 6 biomas em sua vasta área territorial. Vamos conhecê-los? A Amazônia. A parte brasileira da Amazônia tem cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, sendo o maior bioma brasileiro e se estendendo por mais 8 países. Além do seu vasto território, outra característica que impressiona é a sua biodiversidade. Na Amazônia, existem cerca de 2.500 espécies de árvores e de 30 mil espécies de plantas, das 100 mil existentes em toda a América do Sul. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo e seu principal rio, o Amazonas, é o maior rio do mundo em volume de água, com mais de 7 mil afluentes. O clima da Amazônia é equatorial, caracterizado por elevadas temperaturas e grande índice pluviométrico. O relevo amazônico é formado de planície de inundação, várzeas, planalto amazônico e escudos cristalinos. A vegetação da Amazônia é densa e formada por árvores de grande porte, como a andiroba, pupunha, açaí e as seringueiras. A Amazônia foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e a sua conservação é tema de discussões e financiamentos internacionais, especialmente pela sua importância na regulação do clima global. Um estudo publicado pela revista Science, em fevereiro de 2018, afirma que a destruição da Amazônia chegou a um ponto sem volta. Isso porque mais de 20% da sua área já foi desmatada, o que pode gerar impactos profundos na manutenção de todo o ecossistema. Cerrado. O Cerrado é considerado a maior savana do mundo em biodiversidade e compreende grande parte do território brasileiro, uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. O clima predominante no Cerrado é tropical sazonal, caracterizado por um clima quente, com períodos chuvosos e de seca. A vegetação é, em sua maior parte, semelhante à da savana, com árvores baixas, esparsas, troncos retorcidos, folhas grossas e raízes longas. Também é composta por gramíneas e arbustos. O desmatamento, ocasionado principalmente pela agricultura e a caça ilegal, o contrabando de espécies e as queimadas ameaçam o habitat, levando à extinção de muitas espécies como o lobo-guará e a onça-pintada. Hoje, o bioma conserva apenas 20% de sua área total, passando por um grande processo de descaracterização, ou seja, ocupado por grandes pastagens de gado e extensas plantações de soja, algodão, cana e eucalipto. Além disso, grande parte do cerrado já foi destruída pelo desenfreado processo de urbanização. Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma composto por um conjunto de florestas e ecossistemas que corresponde a cerca de 15% do território brasileiro. Considerado um dos mais ricos biomas do planeta, ou seja, com maior biodiversidade, a Mata Atlântica é a segunda maior floresta em extensão do Brasil, constituída de planaltos e serras. Agrega também os ecossistemas dos mangues, restingas e campos de altitude. A Mata Atlântica abriga centenas de espécies de aves, anfíbios, répteis, mamíferos e peixes. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, na Mata Atlântica existem aproximadamente 20 mil espécies vegetais, correspondentes a mais de 35% das espécies existentes no Brasil. E das 200 espécies vegetais brasileiras que são ameaçadas de extinção, 117 pertencem a esse bioma. Além disso, na região da Mata Atlântica vive cerca de 70% da população brasileira, que representa mais de 120 milhões de pessoas. Caatinga. A Caatinga é um bioma brasileiro que apresenta clima semiárido e vegetação com poucas folhas. O nome Caatinga significa, em Tupi-Guarani, Mata Branca, que faz referência à cor predominante na vegetação durante a estação de seca,
onde quase todas as plantas perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água. No inverno, devido à ocorrência de chuva, as folhas verdes e as flores voltam a brotar. Apesar de sua importância ecológica, calcula-se que 40 mil km² da Caatinga já foram transformados em quase deserto pelo desmatamento. Pampas. Pampas é o único bioma brasileiro presente somente numa unidade federativa, ocupando mais da metade do território do Rio Grande do Sul. O clima do Pampa é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. A fauna do bioma Pampa é muito rica e diversa, caracterizada por uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. Em sua maior parte, destaca-se o relevo de planícies, constituído de grandes áreas de pastagem que se desenvolvem em grandes rebanhos. Assim, a principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva, com destaque para a criação de bois e ovelhas. Já as principais produções agrícolas da região são soja, arroz, milho, trigo e uva, que são os principais responsáveis pelo desmatamento e degradação desse bioma. Segundo o IBAMA, no ano de 2008, restavam apenas 36% da vegetação nativa do bioma Pampa. Pantanal. Pantanal, ou Complexo do Pantanal, é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil km² de extensão. O clima do Pantanal é predominantemente tropical continental, marcado pelas altas temperaturas e grande índice de chuvas. Possui verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Assim, na época das chuvas, o Pantanal fica praticamente intransitável por terra. Enquanto no período da seca, os rios secam e sobra o barro, daí o seu nome, Pantanal. Assim, o solo que se forma é utilizado como áreas de pastagem para o gado. A vegetação pantaneira, dependendo da altitude, envolve as gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. Considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial, essa região possui grande biodiversidade, com mais de 1.000 espécies de borboletas e centenas de espécies de outros bichos. Contudo, muitos animais deste bioma estão ameaçados de extinção. Vimos que todos os biomas brasileiros sofrem com a ação humana com diversas espécies vegetais e animais ameaçados de extinção. Cabe apenas a nós, brasileiros, cuidar das nossas terras, águas e bichos. Preserve a natureza!